É especial até no nome. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. No já longínquo ano de 2007, a editora Mitos estava fazendo algumas experimentações com o personagem Fantasma. Muito antes da retomada que houve a partir de 2019, a Mitos experimentou diversos formatos para publicações de histórias do Fantasma. Entre estes, esse exemplar aqui, Fantasma Especial número 1, que acabou sendo número único. Essa revista, nesse formato bacana, né, trouxe duas histórias em sequência. E nós vamos mostrar em detalhes essa publicação ao mesmo tempo que fazemos comentários sobre as duas histórias que estão aqui. Tá aqui a edição, é muito bacana. Eu acho essa edição muito bonita, eu gosto muito dessa capa. Tá, e aí a gente tem uma coisa curiosa, né? Porque você tem aqui o fantasma em vermelho na imagem principal, mas aqui em cima ele está em roxo. A Mitos trabalhou bem aí com a questão nostálgica. Ela nos avisa aqui que são duas histórias, né? O Submarino Alemão e o Retorno ao Éden. Temos aqui um texto dos editores, né, falando dos 70 anos do personagem. Nós temos aqui, né, a primeira história, o Submarino Alemão, foi publicada em 2005, entre 3 de janeiro e 24 de maio de 2005. O roteiro é do Tony DePaul e os desenhos, tem uma curiosidade, né? Entre 3 e 29 de janeiro, os desenhos foram feitos pelo George Olesen e a arte final ficou pelo Keith Williams. Já entre 31 de janeiro e 24 de maio, quando a história termina, o desenho e a arte final ficaram a cargo de Paul Ryan. Eu particularmente não gosto desse início, da arte do início. A arte aqui do George Olesen para mim não é legal, mas nós temos aqui o fantasma saindo de Éden, quando de repente ele vê um barco que está ali em volta da sua ilha, e ele resolve esperar que aquele barco vá embora. Só que o barco não vai tão cedo, né? Os mergulhadores estavam o dia inteiro ali e começaram a mergulhar, inclusive continuaram mergulhando até a noite. É quando o fantasma se lembra que eles estavam ali procurando pelo submarino alemão que afundou ali em 1945. Nós temos um flashback dizendo que esse submarino foi atacado, né, por um destroyer inglês. A tripulação morreu, né, e quando o destroyer tenta rebocar o submarino, ele vai a pique ali nas águas do Éden. O fantasma então resolve se questionar o que essa gente pode estar procurando ali, a tal ponto de continuar mergulhando até durante a noite. Ele entra no navio e pega uma das roupas de mergulho. E é bacana que são aquelas roupas que tem radiocomunicador, as pessoas conseguem se comunicar, né? Ele entra no submarino enquanto os homens estão procurando, ele descobre que quem é a líder da missão é uma mulher chamada Nina. Como são muitos homens espalhados pelo submarino, ele consegue ir se movimentando sem ser detectado. Ninguém estranha ele ali. Eles encontram as roupas do avô de Nina, que foi morto ali, estava no submarino, mas o que eles estão procurando é, na verdade, um cilindro de metal. Quem encontra é o fantasma. E curiosamente o cara que estava do lado dele acha, né, o tal do Hans acha que foi o Otto, mas Otto estava em outra parte do navio. O fantasma percebe, né, que eles estão começando a ficar assustados com aquela história, então ele resolve aproveitar-se disso, largando o seu equipamento de mergulho para trás para que eles o encontrassem. Na sequência, a tripulação desembarca, né, com aquela sensação de que houve algo inexplicável enquanto eles estavam mergulhados. Eles desembarcam no Éden, Nina abre o cilindro, um cilindro fechado com o símbolo da suástica, e havia lá um pergaminho com hieróglifos. O fantasma espera que Nina pegue no sono para que ele possa ir lá retirar aquele pergaminho, mas ela parece que não dorme nunca. Então ele faz uma abordagem mais direta. Ele se esgueira por trás dela,
toma o pergaminho e usa aquela sua voz, né? Éden está sob minha proteção, saiam daqui, não voltem. Nina tenta abrir fogo contra ele, aquela coisa toda, e ele sai seguindo algumas das indicações do pergaminho. Ele meio que tem uma ideia de ir para onde aquilo levava. Ele vai até, seguindo as pistas, e chega a uma montanha, uma área de Éden na qual ele nunca tinha ido, e eis que ele dá de cara com uma abertura no formato do Ankh egípcio, né? Um hieróglifo que significa vida. Ele já tinha inclusive ouvido Nina comentando que o que eles estavam procurando era uma descoberta científica. Mas embora o fantasma tenha pego o mapa, Nina já havia olhado para ele tempo suficiente para traduzir os hieróglifos e memorizar o mapa inteiro. O fantasma então chega a um templo egípcio, né? E ele fica intrigado, ele até imagina que ele é o primeiro homem a andar por ali em cerca de 4.000 anos. Mal sabe ele que ele está enganado, e mal sabe ele que em breve ele vai ter companhia. Os homens que estão com Nina são mercenários, e em vários momentos ela tem que demonstrar sua força, né, dizendo que se eles não cumprirem o acordo de acompanhá-la, eles vão ficar sem o pagamento. É nesse momento que eles chegam até o templo e o fantasma os ouve comemorando. Quando Nina tenta dizer para eles que não mexam nos tesouros que estão ali, eles riem dela. Ela faz todo um discurso, mas é atacada por trás. Os homens começam a pilhar, a saquear o templo, enquanto o fantasma sorrateiramente retira Nina de onde eles a haviam deixado desacordada, e ele ouve os planos daqueles mercenários para matar Nina, já que ela era uma testemunha. O fantasma então vai dando cabo de cada um, e aí aqui a gente já tem a arte do Paul Ryan, que é bem superior à arte do Ollison, né? Foi realmente um upgrade muito grande. E, gente, a gente vê o fantasma demonstrando toda a sua força enquanto vai vencendo os bandidos, né? Vai vencendo os mercenários, e Nina acreditando que ele era um homem superior, né? Que a ciência perdida que ela foi ali encontrar criou milhares desses super-humanos. Ela acredita que o fantasma é um super-humano, né? Bem interessante essa linha de raciocínio. O fantasma retira todos de lá e os leva para as cercanias da Floresta Negra. E aí a gente tem uma coisa curiosa, né? Como é que o fantasma vai fazer com esses homens que viram os tesouros, viram o templo, sabem que o templo fica na Ilha do Éden? É nesse momento que entra em ação Guran com uma droga, né? Um pó que provoca amnésia, um pó bandar. Particularmente eu achei essa solução, embora interessante, eu achei ela meio simplista, né? Um verdadeiro deus ex machina. Mas a gente lembra que as pessoas, às vezes, que leem as tiras, elas talvez não quisessem ver o fantasma tendo que executar esses homens. Então fica aí uma solução narrativa curiosa. Os homens dormem, quando eles acordam, eles são levados para a patrulha da selva, e eles não fazem nem ideia de que já estavam na África. Eles esqueceram tudo. E a história termina com o fantasma conversando com Nina, que vai ficar hospedada por um tempo ali na Floresta Negra. Na continuidade da história, Nina vai passando um tempo ali entre os Bandar, enquanto o fantasma busca informações sobre aquele templo da Ilha do Éden na Caverna da Caveira, e ele encontra. Nós sabemos que o Éden foi meio que fundado pelo 20º fantasma para fazer com que os animais vivessem ali em harmonia. Mas o fantasma descobre evidências de que o seu antepassado, o terceiro fantasma, já havia estado na Ilha do Éden. E mais, havia estado provavelmente no templo, já que ele encontra inscrições também escritas em hieróglifos nas suas crônicas. Ele pede ajuda de Guran, que é um hábil leitor de textos antigos. Guran reconhece alguns símbolos como sendo símbolos do mal e do conhecimento que traz a catástrofe. E Guran fica intrigado porque ele também não consegue compreender, e o fantasma se questiona o que teria sido tão grave
que o terceiro fantasma encontrou no Éden, que ele quis resguardar o segredo até dos seus descendentes. É quando Guran diz que há uma pessoa agora na Floresta Negra que pode responder essa pergunta. Então o fantasma resolve mostrar o texto para Nina. Nina faz a tradução de que ali havia a história de um homem que lutou no Templo do Éden, que lutou contra deuses e coisas monstruosas, e que deixa um aviso para que os seus descendentes não se aproximassem daquela ilha. Eis aí uma informação perturbadora. É claro que o fantasma não vai deixar de investigar o que está acontecendo. O fantasma, Nina e Guran se dirigem novamente para o Éden e o fantasma vai fazendo com que Nina comente como ela chegou até ali. Ele precisava saber exatamente como ela sabia daquele pergaminho lá no submarino. Então ele explica que o avô dela era membro da Kriegsmarine, né, a marinha de guerra nazista, e que comentou sobre essa missão com seu irmão. O seu irmão, tio avô de Nina, escreveu sobre aquela missão detalhadamente no diário. Isso aí é uma coisa que tem um respaldo histórico, porque os nazistas realmente, num dado momento, eles começaram a pesquisar sobre questões de ocultismo. Eles tinham um grande interesse nessa área porque eles viam isso como uma forma de conseguir poder. E no caso do que eles esperavam encontrar ali, seria uma ciência para a criação de super seres. Ao chegar ao templo, Guran fica estupefato com a maravilha, né? E até um momento que é interessante, porque a Nina começa a arrastar a sua asa para o lado do fantasma, né? Ela tasca-lhe um beijo, deixa ele todo sujo de batom e o Guran acha muita graça. À medida que eles vão andando pelo templo, Nina vai percebendo que as inscrições dali diziam respeito, né, às experiências para criar os deuses. É muito interessante porque ela vai vendo os deuses, as divindades do conhecimento egípcias, muito bacana, até que ela começa a ficar um tanto quanto amedrontada, pois ela começa a ver alguns deuses que são deuses do mundo subterrâneo. Deuses das coisas inferiores, como Babi, o deus da violência abjeta, né? Que se banqueteava bebendo o sangue dos seus inimigos, é um homem babuíno. Lembrando que os deuses egípcios eram em geral zoomórficos. E cada vez que eles vão adentrando, eles vão vendo cada vez mais essas divindades dos mundos subterrâneos, essas divindades inferiores. A Pep, o destruidor, Kalket, a deusa do caos. É muito interessante como, à medida que eles se aprofundam no templo, eles vão vendo cada vez mais divindades do mal, por assim dizer. É claro que aqui a gente tem um pouco de exagero, um certo maniqueísmo, mas serve para a narrativa da história. Até o momento que eles se defrontam com Set. Set, que é uma das divindades mais temíveis do panteão egípcio. O fantasma deixa Nina e Guran na entrada da câmara onde havia a imagem de Set e se defronta com um sarcófago com a imagem de Babi, o deus babuíno. Ele resolve abrir e verificar o que tinha lá dentro, encontra uma múmia bem grande e ele corta com a faca as bandagens porque ele queria ver o que tinha ali. E, gente, eles não mostram, mas a expressão do fantasma diz tudo. Ele fecha, né? E ele ainda diz, isso é um cemitério, eu só não sei para que tipo de pessoas. Então ele percebe que havia todo o panteão dos deuses inferiores ali em sarcófagos. Corpos humanos, mas não eram homens. Ele retorna para chamar Guran e Nina e os leva até lá dentro, ele ilumina tudo. Num dado momento, Nina, ela própria, abre um dos sarcófagos e fica realmente assustada com o que vê. Ela imaginava que ali ela encontraria uma ciência superior, destinada a criar deuses, a melhorar a vida humana, mas tudo o que ela encontra são monstros. Ela fica um pouco assustada, mas havia ainda câmaras mais inferiores, e o fantasma queria saber exatamente até onde o seu antepassado havia ido.
ele deixa Nina e Guran numa das câmaras superiores com ordens de que partam se ele não retornar em 24 horas. Para todo lado, o fantasma só vê destruição, batalhas que ocorreram ali ao longo de séculos, não uma grande batalha. Ele encontra esqueletos, com vestígios não humanos, e aí ele percebe que ali houve luta entre os homens e as coisas que eles criaram. É muito interessante, até o momento em que ele encontra a marca do seu ancestral, o terceiro fantasma. É muito legal essa história porque ela introduz o conceito desse templo, o templo dos deuses. Em histórias do Tim Fantomen, por exemplo, eles retomam esse conceito dos templos dos deuses, eles continuam essa história, mostrando inclusive a aventura aqui desse terceiro fantasma. E a gente descobre que o 21º não está sozinho. O 21º está lá com criaturas que fogem, que o temem, o respeitam. É muito interessante que nessa história o Tony LePaul introduz essa ideia do templo dos deuses que fica no Éden, inclusive o templo dos deuses que retorna em várias histórias do Tim Fantomen, e recentemente ele estava de volta numa história dominical que a gente ainda vai comentar. O fantasma então retira a Nina de lá e Guran se encarrega de aplicar nela uma dose do pó Bandar para que ela esquecesse. É então que o fantasma, como o Sr. Walker, se apresenta a ela, dizendo que a encontrou sozinha na selva e que vai ajudá-la a voltar para casa. Ele a leva até a Alemanha e nós temos até um momento curioso em que ela reconhece o anel, ela tem assim meio que um lampejo, mas automaticamente ela esquece. Como convidado na casa dos parentes de Nina, o fantasma tem tempo de vasculhar a biblioteca e encontra o diário do tio-avô de Nina. Ele o retira para que ele fosse levado para a Caverna da Caveira e não pudesse mais causar problemas, levando mais ninguém até ali. E assim termina essa história, que depois vai ser, como eu disse, o Templo dos Deuses vai reaparecer. A edição ainda tem aqui um texto bem legal, do Drago, sobre os 71 anos do espírito que anda. Um texto bacana, gostei, não vi grandes problemas não. Às vezes alguns desses textos têm algumas inconsistências, mas esse aqui não, tá bem legal mesmo. É uma edição bacana, que ainda é fácil, dá para achar ainda, nos bons sebos, e vale a pena ter na coleção. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelos links do Fantasma Brasil que ficam aqui na descrição do vídeo. Você vai ter o meu muito obrigado. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também de participar do nosso grupo no Telegram e no WhatsApp, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?